Boa tarde, turma. Hoje nós vamos estudar sobre a evolução da origem da vida às espécies atuais. Então, segundo a evolução, que é mudanças que ocorrem ao longo do tempo, mudanças essas que ocorrem nas espécies. Uma espécie atual, pode ter vindo e são derivadas de espécies ancestrais, ou seja, uma espécie ancestral que deu origem a outras espécies, como a gente pode ver nessa imagem. Bom, então, inicialmente vamos abordar o tema seleção natural após Darwin. Sabendo que a variabilidade genética, ou seja, o que é a variabilidade genética é a diversidade de genes de um indivíduo. É o fator que gera novas características, a gente consegue compreender melhor como a seleção natural atua nos seres vivos. Então, todas as espécies, elas apresentam uma variabilidade genética, ou seja, uma variedade genética. Isto por quê? Porque elas têm características, elas têm genes provenientes tanto do pai quanto da mãe, né? Ou seja, tanto do organismo masculino como do organismo feminino, que é lá no momento da reprodução sexuada que esses gametas se unem, né? E tem essa mistura de genes. Então, essa mistura de genes que dá aí a variabilidade genética. Se eu perguntar a vocês, se não houvesse a variabilidade genética, a seleção poderia atuar? A seleção natural ela conseguiria atuar nos organismos, caso todos os organismos fossem idênticos em uma dada, em um dado ambiente? Será que se a seleção natural fosse atuar, conseguiria realmente atuar? Conseguiria fazer com que tal organismo ele conseguisse sobreviver naquele ambiente ou não? Eu te respondo que não. Sem a variabilidade genética, não poderia haver a seleção natural nem a evolução, pois todos os indivíduos de uma população teriam as mesmas características. Isso mesmo, vamos levar um exemplo. Por exemplo, se a gente tivesse num ambiente várias girafas, e todas essas girafas elas tivessem a mesma carga genética, fossem idênticas, geneticamente falando, fossem idênticas. Se ocorresse aí surgisse uma bactéria, por exemplo, e contaminasse todas essas girafas. E aí, será que a seleção natural poderia atuar? Poderia selecionar aquele indivíduo para melhor se adaptar ao ambiente? Claro que não, né? Então, por isso mesmo que a variabilidade genética é tão importante nos organismos. Se os indivíduos fossem iguais, não haveria aqueles com a maior chance de sobrevivência ou reprodução. Então, como eu falei, se houvesse, por exemplo, uma bactéria que infectasse essa população de girafas, todas idênticas geneticamente, todas iriam morrer. Então, a seleção natural não poderia atuar ali, fazendo com que eles tivessem a chance de sobreviver e aí poder se reproduzir. Então, um outro conceito que a gente tem que aprender é sobre o conceito adaptação, que significa o quê? Quando a nova característica ela facilita a sobrevivência ou a reprodução deste indivíduo. Vamos observar aí a imagem. É uma população de ratos que se mudou para uma nova área onde as pedras elas são muito escuras. Devido a uma variação genética, uma, uma mudança na variação genética deles, alguns ratos são pretos, mas outros eles são amarelos. Então surgiu aí uma variedade genética nesses organismos, no caso aí do rato, e aí alguns ficaram amarelos e os outros ficaram escuros. Os ratos amarelos, eles são facilmente vistos pelos predadores, que no caso aí é essa ave. Alguns ratos eles são comidos pelos pássaros. Sendo assim, os ratos amarelos
são comidos com mais frequência do que os pretos. Apenas os ratos sobreviventes, os ratos pretos, atingem a idade reprodutiva e geram descendentes. Então, nesse caso aqui, os ratos pretos, eles conseguiram se adaptar a este local, porque aqui nós temos uma rocha escura e esses ratos eles não são tão vistos como os ratos amarelos. Qual o exemplo que a gente diz que esses ratos estão tendo uma adaptação, certo? Uma característica que facilitou a sobrevivência deles e aí eles conseguiram se reproduzir. Com os ratos pretos, aliás, os ratos se reproduzem criando a próxima geração. Então ele conseguiu sobreviver e aí ele pode se reproduzir e gerar mais descendentes. Como os ratos pretos tinham mais chance de gerar descendentes que os ratos amarelos, a próxima geração tem uma fração maior de ratos pretos do que a geração anterior. Então a gente tem aí um exemplo de uma adaptação e da seleção natural atuando, né? Por quê? Porque naturalmente eles estão sujeitos a essa seleção natural, que no caso aí era a ave que conseguia visualizar melhor os ratos claros nessa rocha e aí selecionou no caso os ratos com maior chance de sobrevivência, que eram os ratos pretos. Bom, em alguns casos é possível observar a ação desse processo, ou seja, da seleção natural, em uma escala de tempo perceptível ao ser humano. Será que realmente a gente consegue visualizar a seleção natural acontecendo? Sim, e a gente vai ver mais adiante. Nos últimos anos, tem sido cada vez mais comum encontrar alimentos orgânicos em mercados e feiras. E o que são esses alimentos orgânicos? São aqueles alimentos que eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos. São chamados de pesticidas ou defensivos agrícolas, né? Esses agrotóxicos. E sem aplicação de fertilizantes industriais. Então, são alimentos muito saudáveis, né? Não utiliza nenhum tipo de agrotóxico. Além dos problemas ambientais provocados pelo uso inadequado dos agrotóxicos, que a gente sabe que causa poluição do solo, da água, e além causa também muitos danos a nós seres humanos, né? Porque a gente ingere aquele produto cheio de agrotóxico. E também verificou-se que após mais de 60 anos de uso, muitas espécies de insetos que atacam as populações tornam-se resistentes a vários destes pesticidas. Agora que você já sabe melhor como as espécies evoluem, vocês saberiam explicar como os insetos eles se tornam resistentes a estes pesticidas? E aí, será que um inseto pode... O que pode acontecer nele para ele se tornar resistente? Os insetos, eles costumam ter um ciclo de vida curto, então eles conseguem se reproduzir muito rapidamente e gerar muitos descendentes. Dessa forma, é possível que apareçam vários tipos de mutações em intervalos curtos de tempo. Isso mesmo, ó. Podem gerar mutações nesses insetos que fazem com que essas mutações, alguma mutação que possa ocorrer lá no inseto, pode provocar esse inseto pode se tornar resistente, né? Então, lembrando que as mutações elas são aleatórias. O que isso quer dizer? São mutações que elas ocorrem ao acaso, né? Sem ter sido intencionada. Mas é possível que algumas delas confiram resistência às pesticidas, que no caso desses insetos aí que se tornam mais resistentes, por causa que ocorrem mutações no material genético deles, e aí acaba provocando com que esses insetos fiquem resistentes. Por exemplo, a gente vai ver aí quando esses pesticidas eles são utilizados lá para o controle dessas pragas, desses insetos nas plantações, alguns insetos eles morrem, né? Como a gente vê aqui na imagem. Ó, utilizou o pesticida e aí algum
Alguns morreram, né, restando poucos. Só que o que a gente observa aqui, ó? Um indivíduo diferente. Alguma coisa aqui aconteceu para que ele fique diferente, né? Nessa população. Ou seja, um indivíduo mutante. E aí, o que acontece? Esse indivíduo mutante, ele já está resistente a esse agrotóxico. Então, esse ele está resistente. Depois que continua colocando mais inseticidas, mais pesticidas, ele vai conseguir sobreviver a esse pesticida, né? Então, ele vai se multiplicar. Caso algum mutante resistente, caso haja algum mutante resistente, ele sobrevive, pode se reproduzir, e dependendo do local onde ocorre a mutação, essa mutação pode ser transferida para os descendentes, que no caso foi o que aconteceu. Tinha um inseto mutante, ele conseguiu sobreviver, e aí ele passou o seu gene mutante para os seus descendentes. Caso a aplicação ela continue, então aplicou novamente o pesticida, diminui na população a quantidade de indivíduos sensíveis, enquanto aumenta o número de resistentes, né? Mais bem adaptados às novas condições do ambiente até que se predominem na população. Então, esse inseto sofreu mutações, tornou bem adaptado. Se ele está bem adaptado, aí está ocorrendo o quê? A seleção natural. Ele foi selecionado a partir da seleção natural e ele conseguiu, no caso, sobreviver e gerar seus descendentes, que é justamente isso. A seleção natural, ela é um dos mecanismos que causam a evolução. Então, se eu tenho um organismo que sofreu seleção natural, ele está bem adaptado, ele sobrevive, e se ele está bem adaptado, ele sobrevive e gera seus descendentes, né? Então, ele transmite as suas características para seus descendentes. Um processo semelhante ocorre com a resistência das bactérias aos antibióticos. Então, em uma população pode haver várias bactérias mutantes resistentes ao antibiótico. Quando ele é aplicado, essas bactérias sobrevivem, enquanto as sensíveis ao antibiótico morrem. Com o tempo, se a exposição do antibiótico persistir, essas bactérias adaptadas se multiplicam e se tornam mais numerosas do que aquelas sem a mutação. Então, aí a gente tem também o mecanismo da seleção natural atuando. Vamos dizer que o indivíduo ele vai no hospital, está com infecção urinária, e aí o médico passa um antibiótico para ele. Ele não toma o antibiótico no horário certo, ele esquece. E aí o que faz? Essa bactéria, em entrar em contato com esse antibiótico, né, que fica tomando em horas erradas, ela vai se tornando mais resistente. Na hora que utiliza o antibiótico, a bactéria já não responde mais. Algumas morrem, mas outras já se tornam resistentes. Por quê? Porque deu tempo dessa bactéria se multiplicar, deu tempo, por exemplo, dela sofrer alguma mutação, ou então esse paciente ele tenha tido infecções várias vezes utilizando o mesmo antibiótico. Essa bactéria já conhece esse antibiótico de trás para frente e aí ela vai tendo mutações que tornam ela resistente a esse antibiótico, né? Então, com o tempo, caso esse antibiótico seja utilizado várias vezes, essa bactéria ela fica bem adaptada, se torna mais resistente e ela se multiplica e passa toda a sua resistência para os outros, para as outras bactérias, né, para os seus descendentes. Só que em muitos casos a gente sabe que a gente não consegue observar o processo evolutivo acontecendo. Entretanto, podemos observar certas adaptações nos seres vivos atuais que indicam o processo evolutivo pelo qual passaram, como por exemplo, se eu estou mostrando essa imagem, o que é que vocês veem? Alguns
vem uma planta, uma folha, né, que já está velha, já está toda comida por insetos, só que eu te digo que isso aí é um inseto, não é uma folha. Justamente. Olha aí o exemplo de que os organismos eles passam sim por um processo evolutivo. E o bicho-folha é um exemplo, né? Um exemplo de adaptação desse organismo nesse ambiente em que ele vive. Consequentemente, essa adaptação que ele passou, né, foi para ele se defender de alguns predadores que se alimentavam desses insetos. Acredita-se que no passado surgiu um inseto com uma mutação, então ele era um inseto normal, que sofreu mutação e tornou ele mais semelhante a uma folha, o que possibilitou que ele se escondesse melhor de seus predadores. Dessa forma, por meio do processo de seleção natural, as características atuais do bicho-folha foram selecionadas. Então, a gente tem dois exemplos de bicho-folha, né? Esse aqui, muito semelhante a uma folha, já uma folha mais velha, muito interessante. Como que esses organismos, como a natureza realmente passa por um processo todo de adaptação, de evolução. E a gente tem aqui outra imagem do bicho-folha também, já com outras características, mas muito semelhantes a uma folha. Olha aqui, muito parecido. Bom, então aí a gente já termina essa parte, né, sobre as adaptações e as mutações e alguns exemplos de seleção natural. E a gente entra agora sobre esse conteúdo aqui, formação e evolução das espécies, especiação. O que é uma especiação? Primeiramente, a gente vai entender o que é uma espécie. Uma espécie é o conjunto de organismos capaz de na natureza cruzar e gerar descendentes férteis. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um casal de araras adultos e esse casal eles se cruzam e geram descendentes, eu digo que aqui eu tenho uma espécie. Por quê? Uma espécie é todo indivíduo que é capaz de cruzar com outro indivíduo e gerar descendentes férteis. Se eu cruzo dois indivíduos que não geram descendentes férteis, aí eu não tenho uma espécie. Então, espécies são somente indivíduos que se cruzam e geram descendentes férteis. E especiação. De uma maneira resumida, podemos dizer que se trata do processo de um surgimento de uma nova espécie. E o evento crucial para que isso aconteça é o isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo é quando duas espécies que pertenciam a uma mesma espécie, elas não se cruzam mais, elas não se reconhecem mais e com isso elas não conseguem gerar mais descendentes, certo? E especiação é quando eu tenho um indivíduo de uma espécie que dá origem a outra espécie, a outro indivíduo que é de outra espécie. A gente vai entender mais adiante. Por exemplo, duas espécies de esquilos que vivem em lados opostos dos desfiladeiros de Grand Canyon nos Estados Unidos. Então, a gente tem duas espécies de esquilos que estão vivendo em lados opostos, né? Desfiladeiro é essa região aqui mais estreita entre essas montanhas. Então, tá passando um rio, tá separando esses dois lados, né? Então, no passado, os ancestrais desses esquilos pertenciam a uma mesma espécie. A formação do desfiladeiro, iniciada há milhões de anos, formou-se uma barreira geográfica, que é o desfiladeiro. Então, há milhões de anos atrás, existia aqui uma espécie. Então, elas estavam em uma mesma região, né? Uma população de uma mesma espécie. Com o desfiladeiro, né, com o surgimento desse rio, acabou que separando essas populações em lados opostos, né? Em duas populações. Essa barreira geográfica, né, que apareceu aqui, separou os indivíduos em duas populações que deixaram de se encontrar e, portanto, de cruzar entre si.
ao longo do tempo e por muitas gerações, mutações aleatórias e a reprodução sexuada possibilitaram o surgimento de novas características em cada população. Então, essa barreira acabou separando essas duas populações e essas populações não se encontravam mais, né? Não cruzavam entre si. E aí, depois de muito tempo, cada população dessa separada foram sofrendo mutações, foram sofrendo algumas características diferentes, diferentes na sua composição genética. E esses fenômenos fizeram com que as duas populações de esquilos se tornassem tão diferentes ao ponto de se tornarem espécies diferentes. Isso mesmo, aí a gente tem um processo de especiação, ou seja, surgiu novas espécies a partir de uma espécie ancestral, a partir de uma mesma espécie, de uma outra espécie. Então, as barreiras que impedem o cruzamento entre os indivíduos de populações diferentes são muito variadas. Então, a gente pode ter, por exemplo, rios que separam uma região, montanhas, né? E quando a barreira ela é física, nós temos o isolamento geográfico. Então, barreiras geográficas, né? Se ela for física, eu chamo que eu tenho um isolamento geográfico. Então, aquelas espécies de esquilos passaram por esse isolamento geográfico. Existia uma única espécie que foram separadas devido ao desfiladeiro, né? Daquela presença daquele rio. E essas espécies não se encontravam mais, não se interagiam mais e nem cruzavam entre elas. Com muito tempo, aquelas espécies de esquilos foram sofrendo algumas mutações, foram cruzando entre si. Então, aqui só cruzava esquilos entre si, aqui eles também. E aí, com o tempo, eles se tornaram tão diferentes que formavam aí outra espécie, tá vendo? A diferença aqui, a gente consegue ver a diferença em cada indivíduo, né? Formando uma nova espécie. O isolamento geográfico ele permite que cada população evolua separadamente, que foi o caso dos esquilos. Com o tempo, as populações acumulam diferenças a ponto de caracterizar a formação de duas ou mais subespécies. O que são as subespécies? As subespécies são populações da mesma espécie que vivem geograficamente isoladas e por isso acabam desenvolvendo diferenças genéticas. Então aí a gente tem, por exemplo, exemplos de subespécies de girafas. Então elas ficam isoladas geograficamente, sofrem algumas diferenças genéticas, só que as subespécies, se elas se encontrar com aquela mesma espécie delas, elas conseguem gerar descendentes férteis e o surgimento de espécies diferentes não é possível. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de uma população de ratos. Se o isolamento geográfico persistir por um longo período de tempo, chega-se a um ponto em que as diferenças genéticas elas impedem o cruzamento entre os indivíduos das populações, mesmo que o isolamento ele seja superado, como essa imagem 4.8. Então aqui nós temos uma população de ratos pertencentes à mesma espécie. Surge aí uma barreira geográfica, né, um rio, que separa essas duas espécies. Forma-se aí duas populações, né? Da mesma espécie isolada geograficamente. Ao longo do tempo, as duas populações elas vão sofrendo mudanças genéticas, formando subespécies que ainda são capazes de se reproduzir caso sejam unidas novamente, assim como eu falei. E após muito tempo, mesmo que o isolamento geográfico ele desapareça, mesmo que esse rio aqui ele se seque e essas populações elas se encontrem, as subespécies não se cruzam mais e formam, portanto, duas espécies diferentes. Então, surgiram
tantas modificações, tantas características genéticas diferentes, que elas não são mais as mesmas, né? Elas formam aí, já se tornam espécies diferentes. Então, quando indivíduos de duas populações não conseguem cruzar entre si, ou se conseguem, geram descendentes estéreis, ou seja, descendentes que não conseguem gerar outros descendentes, dizemos que atingiram o isolamento reprodutivo. Então, quando eu tenho duas populações, eu tenho espécies que elas passam tanto tempo sem cruzar entre aquela mesma espécie, e se elas cruzam, elas não geram mais descendentes férteis, aí nós temos um isolamento reprodutivo. Dizemos que nesse caso surgiu uma nova espécie, ou seja, o fenômeno da especiação aconteceu, né? O isolamento reprodutivo pode ocorrer porque seus órgãos genitais eles não são mais compatíveis, porque os gametas masculinos não conseguem fecundar o gameta feminino. Então, o isolamento reprodutivo é quando ocorre principalmente isso. As espécies que antes pertenciam à mesma espécie, elas não conseguem mais gerar descendentes, mesmo que cruzando entre si. Por quê? Porque os órgãos genitais delas não são mais os mesmos, não têm as mesmas características, não são mais compatíveis, ou porque os gametas masculinos não conseguem mais fecundar o gameta feminino. Caso ocorra a formação de um indivíduo, ele será um híbrido estéril, ou seja, que não produz gametas funcionantes, que é o caso da égua, que ela é de uma espécie, e o jumento já é de outra espécie. Então, quando tem o cruzamento entre o jumento e a égua, eles até geram descendentes, porém eles são híbridos, ou seja, eles não geram outros descendentes, como é o caso da mula e do burro, certo? Então, gente, foi essa a aula. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.